Então, a partir do momento que você consegue criar iniciativas de bem-estar com cada vez mais engajamento, percebo que essa evolução ela foi se tornando muito natural. Uma vez a empresa aderiu, e daí existe todo um trabalho de parceria com a área de comunicação para poder trabalhar, impulsionar o benefício internamente, né? Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Internalizando, o podcast que explora os universos da comunicação interna, do RH e da cultura organizacional. Hoje a gente vai falar sobre bem-estar e o impacto de iniciativas de bem-estar nos resultados das empresas. E o nosso convidado aqui hoje é o Diego Cabrini, que é executivo da área comercial há mais de 20 anos, principalmente em vendas consultivas B2B e atuação estratégica no mercado de benefícios e saúde corporativa. Atualmente, ele lidera a expansão e implantação de soluções de bem-estar para grandes contas corporativas no interior de São Paulo para a Well Hub, com uma abordagem orientada a dados, ética e impacto humano. Diego conecta bem-estar, produtividade e sustentabilidade financeira, apoiando as áreas de RHs e lideranças nas tomadas de decisões mais inteligentes. Movido por aprendizado contínuo e colaboração, acredita que cuidar das pessoas é uma das estratégias mais poderosas para gerar resultados consistentes para os negócios. Seja bem-vindo, Diego. Muito obrigado. Que lindo resumo aí, fiquei muito feliz aí. Que bom. Obrigado. Diego, a gente tem um ritual aqui no Entralizando, que é antes de dar início, né, às perguntas, a gente faz a nossa autodescrição. Então eu vou começar por mim e na sequência eu convido você a fazer também. Perfeito. Então vamos lá, eu sou uma mulher de pele clara, eu tenho os cabelos castanhos um pouquinho para baixo da altura dos ombros. Hoje eu estou de sapato preto, calça preta, estou com uma blusa vermelha, um acessório colar de pérolas, anéis nos dedos e brinco de pérolas também. Legal. Eu sou Diego, estou me descrevendo aqui. Hoje eu estou, na verdade, de sapato claro, né? Calça marrom, uma pessoa de peles claras. Estou com um paletó marrom, uma camiseta azul e relógio. Tá elegante, Diego, tá elegante. Poderia dizer um pouco mais elegante para a entrevista com a Entraliza. Entrevista não, vamos chamar de bate-papo, porque vai ser muito legal. Exato, isso. Legal. Ô Diego, eu trago uma notícia fresquinha aqui, que é agora do dia 2 de fevereiro. A revista Você RH, ela trouxe uma pesquisa da Robert Half, que diz o seguinte, que produtividade, lucratividade, retenção de talentos e bem-estar estão entre as 4 prioridades de liderança que contratam pessoas para 2026. Olha como esses temas eles se relacionam, né? Além disso, dados mostram que benefícios e bem-estar deixaram de ser diferenciais competitivos hoje em dia, né? E passaram a participar das decisões mais estruturadas, né? Como flexibilidade como padrão, gestão de riscos psicossociais, personalização viabilizada por tecnologia e temas como saúde mental, sustentabilidade, previdência, parentalidade, enfim, entre outros. Diante deste cenário todo, o que de fato muda na forma como as empresas precisam desenhar benefícios e programas de bem-estar? E daí a gente está falando de uma evolução natural do mercado ou de uma mudança forçada que vai expor ainda mais as empresas a dados ou as empresas que não têm visão de longo prazo? Perfeito, excelente pergunta para a gente iniciar o bate-papo aí. Eu entendo isso como uma evolução super natural de mercado, um assunto que eu falo que pós-pandemia evidenciou e fez com que realmente o mercado e as empresas se estruturasse para o assunto de uma maneira mais estratégica, né? Eu poderia lhe dizer assim. E o bem-estar eu falo que saúde, qualidade de vida, né? A tese que eu carrego aqui há tantos anos, né, Milena? Me brilha os olhos, né? Eu falo que eu sou extremamente entusiasta, para mim são 3 temas extremamente indissociáveis. E aí quando eu falo da questão do que eu acredito, quanto que o bem-estar hoje ele tem sido, né, uma evolução natural dentro das empresas, porque realmente o empresário, o CEO de uma indústria, né,
o diretor-geral de uma indústria, ele quer cada vez mais embasamento, mais informação, né? Exatamente, ele quer dados, ele quer quer... decidir com base em fatos e dados, Exato. né? E aí quando a gente olha, por exemplo, o bem-estar corporativo, propriamente a criação de um programa, quando ele está associado hoje a engajamento, a criação de embaixadores dentro das empresas para poder promover realmente esse assunto, ele está totalmente conectado ao aumento da produtividade, que é dos principais desejos que as organizações têm hoje, o aumento da tua lucratividade, mas não esquecendo do quê? Do bem maior, que são as pessoas. Exatamente. Toda empresa é formada, né, pelas pessoas. Exatamente. E aí, quando a gente fala do impacto de um programa, a gente está falando diretamente de pessoas que se tornam mais criativas, mais produtivas no trabalho. Colaborativas. Você está falando automaticamente de redução de um custo extremamente importante hoje na organização, que é uma sinistralidade, que se não segundo, talvez terceiro, o maior custo depois de uma folha de pagamento. Então a gente está falando de redução importante de absenteísmo, pessoas que estão faltando menos, que estão mais engajadas, mais pertencidas no trabalho, né? E ao mesmo tempo turnover também, a empresa consegue trabalhar muito bem isso, né? O presenteísmo, que é o famoso corpo presente, alma ausente, né? Pessoas às vezes estão ali, mas só eu falo que de carcaça ali, mas com a cabeça em outros horizontes, né? Então, a partir do momento que você consegue criar iniciativas de bem-estar com cada vez mais engajamento, percebo que essa evolução ela foi se tornando muito natural. Tem um estudo de mercado também, da Gallup e de outras fontes super seguras, que mostra que a cada $1 investido hoje no assunto de bem-estar, no assunto de saúde, se retorna para a empresa $4 em média, né, em relação à percepção de valor. Então a gente está falando de fato de estratégia, né, organizacional. Então, por isso que foi um tema que acho que foi ganhando muito corpo. Eu falo do recorte pandemia porque foi muito marco, né? Sim. Que a saúde, eu falo que saiu da gaveta e virou muito execução, de fato, né? As empresas começaram a sentir o que acontece, né? Quando os colaboradores não estão saudáveis. Daí eu tô falando fisicamente e emocionalmente também, né? Exato, é bem isso. E aí quando a gente percebe que colaboradores estão felizes com as iniciativas que as organizações fazem, a família está feliz, nós somos de fato sempre um só. Eu não acredito que nós somos pessoas separadas e distintas entre ambiente pessoal e ambiente profissional. Então, quanto mais a empresa permite essa extensão da casa dele lá dentro da empresa também, né, para ele se sentir bem, no ambiente acolhedor, numa cultura colaborativa, numa cultura que acolhe com bem-estar, né, que se preocupa de fato, a tendência é o ganho, né? Não, e daí você diminui taxas de turnover também, né? E daí, olha só, né? A gente falou de lucratividade, produtividade, bem-estar e retenção de talentos. Os 4, você acabou de trazer os 4 aqui. Todos os itens que estão ali no primeiro, segundo e terceiro, antes do bem-estar, são KPIs que são consequências das boas ações implementadas. Né? Exatamente, né? É muito interessante isso. Agora, você citou a pandemia como a grande aceleradora dessa preocupação, né, mais escancarada, voltada ao bem-estar do colaborador. Mas você acha que, com a chegada da NR1 agora, as empresas, elas vêm como um segundo acelerador? Você acha que as empresas elas estão se sentindo mais pressionadas ainda a olhar e a ter programas ainda mais estruturados em relação ao bem-estar? Ou seja, aquelas que já existem vão potencializar o que tem e aquelas que não têm vão começar a implementar? Perfeito, é muito boa colocação. O ANR1 de fato é um gatilho, que eu acredito muito que essas exigências que a regulamentação ela pede hoje dos riscos psicossociais, que são os famosos riscos invisíveis, né? Seja assédio, etc., entre tantos pilares, né? A gente fala que são 7 principais pilares, né? Dos riscos psicossociais. Eles agora metrificados por conta da legislação. O que a gente percebe? A alta liderança, que muitas das vezes ela está precisando daquele empurrãozinho para poder hoje estruturar um programa de fato que faz sentido para dentro das empresas, não vai se ter muito mais desculpas, eu falo, né? Então, a partir do momento que a empresa ela já faz coisas bem feitas preventivamente, legal, a NR1 ela vem só para consolidar, né? Para ela mostrar que ela já está em conformidade. Agora, aquelas empresas que não acolhem muito isso em cultura, que não acolhem muito isso em liderança, em execução de programa, de fato, ela vai ver alguns atritos no sentido para se cada vez mais correr, eu falo, né, em relação ao prazo, que a NR1 pede que a partir de maio, né? A maio, isso. Vão passar, essa legislação ela passa a vigorar e não sabemos ainda como que os fiscais, obviamente, vão abordar o mercado em relação a isso, mas eu entendo sim, acho que te responder de maneira mais prática, que é um marco importante no mercado para que as empresas, elas de fato mostrem
através de maneira mais documental, aquilo que já estava sendo feito de legal dentro de casa, né? E aí, de fato, isso vai abrir uma lacuna super importante Sim. para muitas daquelas que hoje não têm esse ambiente de felicidade, de bem-estar, de cuidado com a saúde mental, né? De fato, se estruturem de uma forma para trazer ferramentas para isso. Exatamente. Vai doer no bolso. Essa é a questão, vai doer no bolso. Antes também doía, né? Sem auditoria, por exemplo, uma empresa que não tem um programa estruturado de bem-estar ou que proporciona um ambiente não saudável para o colaborador, também sente no dinheiro, mas isso não é nomeado como você não tem um programa de engajamento, seus colaboradores não têm engajamento, sua cultura está doente. Isso não é nomeado, né? Agora não, agora tem nome, né? Se você não tiver trabalhando para reduzir os seus riscos psicossociais, ou não só reduzir, mas exterminar esses riscos, tá ali, você tem multa, essa multa agora tem nome. É isso, e aí com o mapeamento clínico de maneira completa e essa consultoria que a gente consegue hoje entregar para as empresas ao ponto de mostrar para ela, empresa, aqui você tem um plano de ação sugerido. Cabe a ela executar ou não, mas a partir do momento que ela vai ter isso de maneira validada, ela vai entender o norte que ela precisa dentro das probabilidades de um mapeamento bem feito, aonde que estão os graus mais elevados de risco, né? Onde que ela tem que trabalhar lideranças, que setores estão mais alarmantes, menos do que outros setores, e ela vai ter realmente um norte, um plano de ação para poder executar. E não é achando que é implementando uma prática pontual, implementando às vezes um benefício pontual, que ela vai resolver esse problema. É isso. A gente fala que saúde mental sempre teve no mundo, né? Sempre teve. Porém, infelizmente, muito se romantizou, se deu nomes como saúde emocional, né? Para falar de uma maneira mais romântica, mas, na minha opinião, né, não existe a saúde emocional. A saúde mental é uma só. É saúde mental. E muito também está democratizando esse assunto aos poucos, né? Eu falo de novo do recorte da pandemia, Na verdade, né? tá tirando Isso o estigma, ajudou, né? tira um estigma, né? De alguma forma, isso estava no mercado... Tem um bloco ali no mercado, então eu não falo mais disso. Ou se eu for falar, eu falo de um jeito meio leve, né? Que é emocional. Não é emocional, é saúde mental. Saúde mental. Precisa ser dito, né? Precisa. E eram duas questões, né? Primeiro eu não vou falar porque eu vou ser estigmatizado. Então, falar sobre saúde mental era quase que um tabu, né? Isso é uma coisa. E a outra coisa isso não é problema de saúde mental, que é a normalização de, sei lá, a gente pode listar uma série de comportamentos aqui que antigamente a gente normalizava. Então são duas questões, né? Uma é a normalização de coisas abusivas que a gente romantizava e normalizava, Perfeito. E a outra eu não vou falar, eu não vou expor, eu vou segurar porque eu vou ser estigmatizado. É isso. Então são duas coisas bem diferentes. Agora vamos falar um pouquinho de benefícios, né? Onde que o RH ainda se acomoda em modelos antigos de benefícios e acaba perdendo relevância estratégica na agenda? A gente está vendo, e não é de agora, vem há algum tempo, um movimento muito forte de mudar o que é benefício. Perfeito. Eu gosto muito de uma analogia, assim, com essa tua pergunta, assim, quando eu converso com muitos empresários e diferentes interlocutores dentro das empresas, né? Eu falo, às vezes, daquela pirâmide de Maslow que a gente aprende na faculdade. Sim. Né? Necessidades básicas do ser humano. Eu trago isso muitas das vezes para benefício, para pensarmos juntos com RH, construímos a 4 mãos, que eu brinco, né? E aí eu falo que é engraçado que lá na base da pirâmide de Maslow para benefício tem as coisas mais mandatórias por convenção coletiva, né? Por legislação, que é lei, muitas vezes. Que além do salário base, isso tem plano de saúde empresarial, isso tem um seguro de vida, isso tem um cartão de alimentação, uma cesta básica, mas que no geral, esses benefícios para o colaborador hoje, eles são entendidos e percebidos como valor normalmente equivalente que qualquer organização tem que ter. Sim. Né? Quando eu vou subindo aquela pirâmide de Maslow... quase que incorporado no salário. Quase incorporado no salário. E aí, quando eu vou subindo, existem as coisas legais, as coisas motivacionais, as coisas flexíveis. Tá aí uma palavra cada vez mais dita, né? Muito flexibilidade. dita. Eu vou entrar nessa questão aqui com você. E aí eu percebo que os benefícios, sabe, Milena, que
são oferecidos hoje, o RH de maneira mais conservadora, aquele RH que ele está preocupado mais de maneira generalista, né? E não de maneira tão estratégica. Isso tem a ver também com um pouco de cultura, né? Dentro de cada organização. Eu percebo que ele ainda está amarrado muito aos benefícios mandatórios, benefícios previstos por lei. E não aqueles itens que dentro de uma cesta vai fazer total diferença de percepção de valor para o colaborador. Ou seja, ele vai para o pacote básico, ele que é o convênio básico. médico, o plano odontológico. E tá tudo bem, obrigado, mas... Muito bem, claro. Só que pouco se estuda dentro do time de recursos humanos, quando ele não é, obviamente, estratégico, eu percebo, o quanto que alguma revisita faria sentido na cesta de benefícios para a empresa se tornar mais competitiva, para melhorar a reputação dela no mercado, para tornar as pessoas mais felizes, e aí eu entro nas coisas motivacionais lá no topo da pirâmide, né? Que são iniciativas muito tendenciosas que cada vez mais o mercado vem aplicando hoje. Por exemplo, um programa de bem-estar através de uma ferramenta, né? Então a gente aplica muito isso no dia a dia. Por exemplo, cursos de idioma, por exemplo, day off. Por que day off está crescendo tanto hoje como um benefício querido pelas pessoas? Está tendo valor, né? Percebido. Isso está sendo chamado de coisas flexíveis, de coisas legais, né? Então eu faço às vezes essa analogia, Sim, que acho que explica um pouco, né, dessa questão aonde que eu vejo que os RHs ainda poderia se movimentar mais, sabe, em relação a essa parte. Agora, essa pergunta que eu vou fazer para você tem muito a ver com isso que você trouxe, e depois eu tenho uma outra para emendar, que é: por que as empresas, elas ainda não entenderam essa dinâmica do mercado, né? Que é sair do convencional. Muitas já saíram. Eu estou aqui generalizando para facilitar a nossa vida, né? Muitas já saíram, mas eu tenho muitas ainda para sair, principalmente as pequenas e médias empresas. Mas olha só, Diego, uma pesquisa brasileira recente de 2025 mostra que 76% dos trabalhadores desejam mudanças nos pacotes de benefícios oferecidos pelas empresas. 76% é muita gente. É muita coisa. Né? Mesmo que 57% dizem que estão satisfeitos. Né? Ou seja, eles estão satisfeitos, mas eles ainda querem mais. Né? E daí o que acontece? Isso indica um descompasso muito grande entre oferta e expectativa. 84% consideram essencial poder escolher seus próprios benefícios, mas 21% só que hoje podem escolher, que tem essa flexibilidade liberada pelas empresas. Aí né? está a discrepância. Tá uma discrepância muito grande. Saúde mental e bem-estar aparecem como prioridade. Você vê que conversa com o estudo que eu trouxe inicialmente, né? Terapia online, mindfulness, suporte psicológico, possibilidade de frequentar academias, enfim, estão entre os benefícios mais valorizados pelos profissionais. E daí vem a NR1 e ajuda a pressionar as empresas a ter esse olhar mais flexível para o pacote de benefícios. Né? A minha pergunta é: como que as empresas podem implementar iniciativas desse tema sem correr o risco de criar programa por criar, só para cumprir essa pressão e não sustentar esse programa? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é: aquelas que não sentem essa pressão, né, e que não estão olhando para isso, por que você acha que elas ainda não se deram conta de que isso já é um movimento do mercado? Perfeito, ótimo. Vamos lá, eu vou pela primeira... Eu emendei um monte de coisa. Perfeito. Mas a tua primeira pergunta acho que tem muito a ver... Acho que só um passinho para trás quando eu falo desse ponto, né? Eu não acredito numa receita de bolo, assim, sabe, Helena? Mas algumas experiências nos trouxeram vários aprendizados do que se faz hoje muito bem feito para que programas sejam muito perenes, que sejam realmente duradouros dentro das empresas ao ponto de trazer resultado para a organização. O famoso ROI do bem-estar, né? Que o C-Level hoje, o CEO de uma indústria... Depois guarda isso para você falar um pouquinho sobre isso para gente. Perfeito. Então eu falo muito na questão do engajamento, sabe? Não sendo a receita do bolo, eu acho que são vários critérios e experiências legais que nos trouxeram a entender isso. Mas o engajamento eu acho que são dos pontos mais fundamentais, sabe? Para sustentar um programa de maneira assim eficiente, com resultado, né? E aí são várias iniciativas, né, que podem ser feitas através de engajamento para que não fique só naquela programa muito legal que eu implemento, eu causo um alto impacto num anúncio,
num go live, mas que depois eu não continuo, Exato, que depois eu não sustento, né? E aí eu não entrego aquilo que eu prometi, que é flexibilidade, empoderar as pessoas, democratizar acesso, que são coisas que essa pesquisa ela mostra de maneira muito discrepante, né? Você tem lá 80 e tantos % das pessoas dizendo, né, essa necessidade e só 21 entendendo que é flexível. Tem um gap de mais de 60%. De 60%, né? Então a gente percebe, tá aí, é uma demanda de mercado inerente, oportuna, que precisa ser cuidada, né? E aí, perdão, só a questão da segunda pergunta, me ajuda com... Por que as empresas ainda não conseguem entender isso como vantagem competitiva, na verdade, né? Ou se elas entendem que é uma vantagem competitiva, Sim. por que elas estão relutando tanto em implementar esse pacote mais flexível de benefícios? Perfeito. Aí eu acho que tem muito a ver também com liderança, com cultura organizacional, tá? Porque a partir do momento que a liderança ela se empodera hoje de uma forma e tem autonomia para realmente protagonizar hoje a amostragem para o CEO, para o diretor executivo de uma indústria hoje, para ele poder realmente levar o que ele tem de boas ideias, mas a partir do momento que ele tem também autonomia para isso, né? Por isso que eu falo que é uma faca de dois gumes aqui, né? Eu acho que isso é um primeiro ponto que eu vejo que as organizações se preocupam muito, porque a liderança, ela também não tem da parte da cultura e da parte do C-level hoje de uma empresa, de fato, essa cultura que permita ele submeter projetos hoje flexíveis, que entreguem um programa realmente, acho que esse é o primeiro ponto. E segundo ponto, aí cai um pouco na questão também de senioridade, né? Porque a partir do momento que eu tenho lá a liderança, que ela não consegue embasar hoje projeto através de dados, enriquecer hoje subsídios e argumentos, o CEO, o tomador de decisão de uma empresa, ele não vai enxergar isso, né? Ou seja, só para eu entender, você está me dizendo que o RH ele não consegue sentar na mesa do board e discutir esse tipo de iniciativa com base em dados, ele não chega, claro, né? não, de maneira não generalista, né, Belena? Mas a gente falando igual você falou, vamos pegar um recorte de uma parte grande aí das empresas, que eu estou falando de pequenas, de médias empresas, que ainda tem essa visão mais conservadora, o recursos humanos hoje menos estratégico e mais operação, e aí a gente percebe muito nisso, a gente ter que apoiar a 4, 7 mãos hoje o RH para chamar outros embaixadores também dentro da organização para poder ser com ele um aliado e um elo estratégico para vender um projeto como esse. Porque precisa. Porque para eu falar de dados hoje que um programa de bem-estar vai, em um ano hoje, ele se tornar um programa autopagável, por quê? Porque ele vai reduzir em média X% da sinistralidade, Y% do absenteísmo, vai melhorar a pesquisa do clima organizacional, a reputação da empresa, às vezes a liderança... Vai aumentar o valor da marca empregadora. E aí a liderança, a gente percebe que muitas organizações não estão preparadas para levar esse tema acima. Então, o que eu preciso hoje, dentro de uma empresa, estruturar? Também descobrir aquele mobilizer. A gente está falando muito nesse termo hoje, internamente na empresa. Explica para o pessoal o que é isso, que eles não sabem. O que seria esse mobilizer, essa pessoa influente, né? Aquela pessoa que realmente ela tenha autonomia e capacitação, né, de fato, que não necessariamente precisa ser um recurso humanos, pode ser um líder de saúde, pode ser um líder de compras, pode ser um diretor comercial. Uhum. E essa pessoa vai puxar esse assunto e vai ser um elo do próprio RH, né, como uma porta-voz dentro da empresa, para hoje conseguir articular e articular. Você acha que ainda existe um mito de que benefício dinheiro é custo? Existe muito, existe esse viés da despesa fixa sem receita previsível, né? Na colocação dos projetos hoje, sabe? E cada vez mais a minha luta diária, eu falo, né, que me encanta demais, mesmo sendo algo complexo, desafiador, consultivo, porque a minha posição para as empresas hoje eu tenho que ser muito um advisor, né? Em todos os sentidos. Sim, falar com é uma venda consultiva, né? interlocutores. É uma venda consultiva. Agora, voltando, vamos falar de negócio então, né, Diego? Você vende programa de bem-estar, você vende saúde para as empresas, Sim. né? Qual que é o maior empecilho quando você bate na porta das empresas? Estou falando de entendimento, sabe? O que você precisa? Qual é o argumento
Que você precisa, assim, sabe, bater e bater e bater e bater e ainda assim exprimir. Existe um predominante, assim, sabe, Helena, que é curioso ao mesmo tempo e eu falo que já nos acostumamos, só que ao mesmo tempo, vai lá, dia a dia, você tenta desmistificar e a cada 10 conversas, eu acho que 8 delas, pelo menos, chega essa objeção, que é, por que que eu vou, então, investir no programa de bem-estar para todos? Eu não acredito, dentro da minha organização, que 100% do meu quadro eu teria que investir para que todos tenham esse acesso. Mas o que eu não entendi. Então, o que ele quer? Ele quer pagar talvez para um setor administrativo, ele quer fragmentar, porque ele acredita que só administrativo então, ou seja, eu tenho um benefício, usaria um benefício desse, sabe? Que não é igual para todos. Então, eu tenho o benefício para o pessoal do time operacional, eu tenho o benefício para o pessoal administrativo, eu tenho benefício para a liderança. E não necessariamente um benefício por setor, não seria esse ponto, seria pagar por aqueles que ele acredita que vai aderir ao benefício, mas não deixar de divulgar para todos. Esse é a principal objeção, porque um projeto bem conduzido de bem-estar, o que nós acreditamos hoje através da empresa que eu trabalho? Ele é um projeto que ele vai mover toda a organização para engajar, para usar os meios de comunicação dela, para ela, cultura organizacional ser cada vez mais acolhida dentro hoje do tema de bem-estar, de fato, e similar a um plano de saúde que se vende hoje para as empresas, que é um sistema de mutualismo, né, para gestão de riscos. Sim. O nosso negócio que a gente opera hoje, ele é muito um sistema também de mutualismo, né? Eu poderia fazer essa analogia. Porém, o que eu falo para o empresário hoje, né? O nosso negócio, ele vem antes, ele é prevenção. É lógico, ele é prevenção. Ele é prevenção. O saúde é extremamente importante. Está aí nas convenções coletivas, não é à toa. Só que ele acolhe de maneira primária. Ele acolhe a doença, né? Ele não vai acolher o sintoma de maneira preventiva, para até ocasionar situações preditivas que podem acontecer de casos de oncologia, de aumento de hipertensão, de aumento de diabetes. Então eu falo que o meu negócio é tão importante pagar para todos, estresse, independente da adesão. Por quê? Porque vai a gente fazer depois todo um trabalho. Aí entra a questão do engajamento, que eu comentei com você, para obviamente resultar para ela, a organização, um número cada vez melhor de pessoas aderindo ao programa, né? Pagando, coparticipando pelo plano ali que ela vai escolher, né? Mas de maneira sem imposição nenhuma, né? Eu falo porque ela passa a ter esse acesso a diversos serviços, né? Mas depois que, uma vez a empresa aderiu, e daí existe todo um trabalho de parceria com a área de comunicação para poder trabalhar uma comunicação mais... Isso. Para poder impulsionar o benefício internamente, né? Total. Muito bom. Agora, você falou de ROI do bem-estar, né? Fala um pouquinho para a gente sobre o que é o ROI do bem-estar, né? Quais são os indicadores que realmente ajudam a liderança a tomar decisões? Perfeito. E quais que geram, só para complementar ali, quais geram a falsa sensação de controle? Ótima pergunta. O que seria o ROI do bem-estar, de maneira mais traduzida, né, para todos? É o retorno sobre o investimento daquilo que se aplica, né, de iniciativa, de bem-estar, que possa ser visto também, Milena, dentro das organizações, não só como um benefício check the box, mas sim como uma iniciativa que traz médico de trabalho, que traz parte comercial, que traz time de comunicação interna. Totalmente multidisciplinar. Cada vez mais essa é a proposta, né? E o ROI nada mais é a importância de a gente estruturar os principais KPIs, e a gente começou a criar vários estudos, né, dentro de casa, para poder mostrar dos mais importantes que se impactam. Então, vou te dar alguns exemplos. Vou falar alguns para o pessoal. De maneira mais macro, lógico, né, para resumir. A gente tem hoje a medição de sinistralidade, a gente tem hoje a medição do absenteísmo, da rotatividade de pessoas. A gente tem hoje os CEOs, cada vez mais as empresas, falando nesses estudos que nós criamos, de quais hoje as principais dores que eles enxergam que falta para as organizações. Então, primeiro, eles endossam a importância de ter um programa de bem-estar. Segundo, eles falam as dores que não chegam até eles. Por exemplo, engajamento, né? É um dos índices mais falados no último estudo que a gente fez em 2025, que foi um estudo exclusivo que mais de 1.500 CEOs responderam, embasaram esses insights para a gente levar para dentro das empresas. E aí, entrando um pouco mais no mérito do número mesmo, do racional, vou te dar um exemplo da sinistralidade, né? Hoje a gente percebe e medimos através de um sistema BI que as empresas têm hoje para usar a favor delas, né? Por exemplo, a frequência de uso, basicamente em duas colunas, né?
aqueles que usam pelo menos de 1 a 4 vezes mês, Daí, vocês vão cruzar daí com a com as saúde adesões, com as pessoas que utilizam. E aqueles que usam mais o programa, por exemplo, a ferramenta, né, que no caso... Não, eu entendi, mas como que vocês cruzam a adesão, a Ok. frequência, né, com os resultados da companhia, com indicadores da companhia? A gente cruza as informações de duas formas, né? Você tem ali o que o plano de saúde tem ali de informação, de uso, por exemplo, de pronto-socorro, de laboratório, de exames, e a frequência aqui de usabilidade, por exemplo, do Wellhub ali como ferramenta. A gente faz um trabalho, de novo, multidisciplinar, né? Porque você vai cruzar Cruza. isso entendendo que desse pessoal que adere aqui à plataforma, Melhorei aqui. ele foi menos no PS, ele faltou menos, ele fez menos exames, ele, por exemplo, atrelado a um programa, por exemplo, de saúde com o time de SESMIT das empresas, eu percebi que o número de hipertensos, através desse público de aderidos que a empresa vê real time, Sim, você pega o diminuiu. recorte, tá. O número de diabéticos também diminuiu. Então, em média, Milena, se fala hoje de saltos daqueles que menos usam, em torno de 15% em média de redução de sinistralidade, e as pessoas que usam de 5 vezes a mais no mês, isso salta para 45%. Eu estou falando de uma curva de 30%, em média, dos 15 para os 45. Então, isso é um pouco de ROI. E aí, quando eu vou para absenteísmo, eu faço esse mesmo estudo. Quando eu vou para turnover, a gente faz esse mesmo estudo. Produtividade. Que são dores, obviamente, setores Sim. sentem mais ou menos uns do que outros, né? E aí a gente vai mais na dor, na necessidade realmente de cada empresa, daquilo que a gente pode, como ferramenta, apoiá-la de maneira eficiente, né? Porque, por mais que você tenha, vou te dar um exemplo, enfim, eu estou falando com uma usina A e uma usina B. Por mais que tenham públicos e funções parecidas, mas as dores dentro de duas usinas podem ser totalmente diferentes. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Agora, como que você acha, né, que tipo de iniciativa você acha que a empresa pode adotar, uma vez que ela adota, vamos supor, um benefício como este, né? Como que ela pode trabalhar iniciativas internamente dentro do marketing, e daí a gente está falando para o nosso público de comunicação interna, para ajudar a sustentar, né, o índice alto de adesão, Perfeito. ou aumentar ainda mais o engajamento ao programa? Perfeito. Aí a gente entra muito no que eu adoro, Se assim, que é a você questão puder do trazer engajamento, cases né? de sucesso, fica à vontade, a gente Claro. gosta. Perfeito. Eu vou depois partir para um caso prático, mas falando um pouquinho do que a gente faz muito de iniciativa de engajamento. Eu falo que o segredo muito que a gente percebeu, né, que é a continuidade, a sustentação pós o lançamento de uma ferramenta legal, ele tem que ser muito, de fato, intrínseco ali na cultura, nos meios de comunicação da empresa, no time de endomarketing, nas lideranças envolvidas. Por quê? A gente se preocupa, primeiro, em ter embaixadores que vão nos ajudar a cascatear isso dentro das empresas. Normalmente são líderes de áreas. A né? Wellhub ajuda a estruturar esses programas? Ajuda muito. A gente tem calendários de bem-estar que funciona todos os meses do ano com ações mais padronizadas em até meses coloridos do ano, como a gente viveu o Janeiro Branco, tem o Setembro Amarelo, tem o Outubro Rosa, né? Mas tem ações também particulares dentro de cada empresa que a gente categoriza e faz de acordo com o que as empresas também gostam. Mas, por exemplo, janeiro e fevereiro, nós estamos falando de uma temporada do bem-estar. Sim. Março a gente já entra em outro assunto, abril outro assunto. Então a gente vai mudando muito conforme cada mês. A gente faz desafios, a gente faz gamificações, que é um exemplo prático. Eu pego o setor administrativo, né, de uma rede de varejo, por exemplo. E aí eu pego o time lá de caixa, de atendimento. Eu cruzo um game para que a galera se engaje. Os 3 primeiros que mais frequentarem, usarem os serviços, os produtos ali que tem dentro dos planos. O primeiro ganha uma bike, o segundo ganha um kit do Wellhub. Cara, isso populariza, isso viraliza de uma forma que fica leve. A galera vai fazer aquilo que realmente faz sentido, porque tem muito acesso, né, na plataforma. Seja uma aula ao vivo, seja uma terapia, seja cuidar da saúde nutricional, da saúde financeira, seja cuidar do sono. Ou seja, ir para uma academia, treinar presencial em Campinas. Sim. E Diego, você tem algum case de sucesso que mostra um baixo índice de adesão, daí uma campanha super estruturada, o aumento da adesão e o impacto no negócio? Total, para contar pra gente? Temos sim. Existe um caso de uma empresa de bem de consumo, né, muito representativa no Brasil, que tem hoje média de mais ou menos 10 mil pessoas.
E aí nós trouxemos, desde o momento do lançamento, o time de saúde, né, diretor médico ali de trabalho, junto com a diretoria de RH. E estruturamos a 4 mãos o programa /lançamento, né? Ele teve uma ideia fantástica, assim, ele olhou para nós e falou, cara, eu preciso melhorar meus exames preventivos dos meus outliers, dos meus planos de saúde, aqueles que são mais ofensores, que aumentam a minha sinistralidade. Ele falou, já sei o que eu vou fazer. No lançamento do L-Hub, eu vou promover para que essa galera faça mais exames preventivos, pelo menos esses ofensores, né? Que tinha lá um público de mais ou menos 20% que fazia, ele queria resultar em 60% como meta de realizações de exames preventivos, com o lançamento, para que inclusive a empresa pagasse um mês do plano que ele escolheria do L-Hub. Até para eu não falar tanto, mas não estender tanto, mas qual foi o resumo, o fechamento desse pós-lançamento? Realizaram 80%. Mais do que os 60% estabelecido da meta, ou seja, teve um salto quântico de engajamento, de resultado. Isso trouxe para a empresa em economia um save extremamente significativo que, por 1 ano de contrato ali, basicamente pagou. E o que basicamente a gente depois engajou e sustentou e continuou, a empresa ela estava obtendo de lucro de fato, né, no negócio. Então, eu falo que isso foi uma iniciativa muito legal, sabe, em relação... E se a gente complementar isso em níveis de resultado hoje, se a gente vê a organização que lá era 30% de adesão, há 2 anos atrás, hoje ela tem 65% de adesão. Que é uma empresa muito engajada, então você percebe que é uma coisa gradativa, sabe, Milena? Sim, que cresce muito, né? Sim, é interessante, porque é um benefício que a pessoa pode optar em ter ou não ter. Inteiro ou não né? ter, exato. Tá gostando desse episódio? Ele tem o apoio da Intralisa, a mais completa plataforma de comunicação interna para sua empresa. Quer agendar uma demonstração? Aproxime o seu celular no QR Code aqui no canto da tela e vem com a gente. Agora, onde que você acha que as empresas mais desperdiçam investimento em benefícios hoje? Boa pergunta. Acho que talvez iniciativas hoje que são pouco ouvidas dentro de casa. Tem canais importantes, né, de pesquisa de clima organizacional, por exemplo, que empresas abrem e dão total autonomia hoje para as pessoas indicarem melhorias. Eu acho que aí está um termômetro extremamente importante. E ao mesmo tempo eu vejo que é um pecado das organizações que não fazem isso em dias atuais. Eu não gosto da palavra conflito, tá? Mas usando como exemplo, a gente vive hoje um momento geracional de bastante desafio, né? De você ter faixas etárias que têm valores também, princípios talvez diferentes de faixas etárias de mais idade, e as empresas elas têm que ter aquele ambiente cada vez mais acolhedor para poder realmente pulverizar e engajar também essas diferenças geracionais que a gente vive. E que tem necessidades, né? Completamente diferentes. Completamente diferentes e por aí vai. Agora, assim, né? Quando a empresa ela pergunta o que você quer, né? Ela precisa ter uma resposta. Né? Se não, por que não? E se sim, quando? Né? E como? Né? É isso. E muitas vezes, principalmente quando é não, ela não sabe como fazer isso. Ou ela não quer fazer isso. Então, ou ela não faz a pesquisa, ou ela engaveta a pesquisa. Ou ela engaveta a pesquisa. É bem isso. É bem isso. Ou talvez direcionar as pesquisas dentro de uma temática tão tendenciosa que as pesquisas que você trouxe aqui nos mostram e nos evidenciam, da importância hoje de se investir numa estratégia, entre aspas, chamada bem-estar. Então, como que eu crio uma pesquisa de clima organizacional que eu discuta essa pauta dentro da minha organização? O que eles estão falando sem aí? Me comprometer. Sem me comprometer, sem causar qualquer tipo de expectativa / compromisso. Né? Para entender mesmo a necessidade, né? E a gente só vai saber a necessidade muitas vezes se a gente perguntar, Diego. É isso, totalmente. Acho que abrir para esse diálogo, porque daí a gente faz totalmente o anexo aí, a NR1, né? A importância de novo, né? Do ambiente da cultura acolhedora, a empresa de fato, né, demonstrar o que a legislação só está pedindo agora para que se protocole, né, aquilo que já era uma preocupação, sabíamos da importância, porém agora é convenção. Está se pedindo só para, de fato, convencionar. Agora é lei, agora tem que fazer, não tem jeito. Agora vai custar no bolso e vai custar de uma maneira direta e não mascarada em outros indicadores, né? Agora e quanto mais os ambientes hoje eles são de maneiras mais tóxicas, né, que a gente fala,
Mas agravantes vai ser para as empresas as multas que vão ser medidas por recorrências de riscos psicossociais ou não. Dúvida. E aí você tem aquelas multas hoje de casos isolados, Sim, e você tem aquelas multas que vão ser multas por casos de fato que são casos recorrentes. Isso... Perfeito. Agora você vê, né, Diego, também não adianta a empresa implementar programas de bem-estar e ter práticas culturais completamente inadequadas, né? Uma liderança que pressiona, que não tem canais de escuta dentro da organização, que pressiona por resultado a qualquer custo, também não adianta. Então, é uma combinação de fatores aí que vai ajudar ao bem-estar. Senão não adianta, você bate aqui, depois você vai lá e passa a mãozinha no ombro, né? Também não adianta, né? É isso. Não é? Concordo. Agora, como que a gente falou bastante aqui de engajamento, né? De comunicação. Mas também a gente falou que é uma opção do indivíduo, né, do colaborador, aderir a alguns programas de bem-estar ou não. Neste caso, a gente está falando da Well Hub. Perfeito. Mas como comunicar bem-estar sem transferir a responsabilidade integral para o colaborador? Perfeito. E aqui eu costumo falar muito que a democratização do acesso, né, ela é hoje uma inovação que veio para ficar, né? Exemplos muito claros em seus determinados negócios, podemos falar Netflix, Spotify, iFood, né, que foram de maneira disruptiva, rompendo barreiras e criando negócios extremamente inovadores e perenes que veio para ficar. E mudando comportamentos. Mudando comportamento, mudando realmente hábitos, né, e tudo mais. Eu acho que o Well Hub nessa linha, sabe, na linha do bem-estar, que a gente foi pioneirizando tudo isso no mercado, sabe, é muito nessa linha de democratizar esse acesso. Acho que responde muito isso que você coloca. Acho que quanto mais a gente permite para que ele tenha, através dos desejos que ele tem, do que é bem-estar, que muitas das vezes, né, nas salas, nas conversas, né, eu faço às vezes uma pergunta para a pessoa e eu falo, poxa, o que é bem-estar, Milena, para você, para o Diego, para o Douglas, né? Nós vamos ter provavelmente 3 respostas totalmente distintas, né? Sim, sim. Pode ser que o Diego fale, poxa, eu já gosto de fazer natação, quando eu consigo ele faço uma terapia também, por semana, porque eu tento manter essa rotininha de ferro, é importante, né, ter o equilíbrio alimentar, emocional. Ao mesmo tempo gosto de cuidar da minha saúde nutricional, da minha saúde financeira e espiritual. Poxa, eu me sinto bem assim. Aí pode ser que a Milena vire, poxa, eu gosto pra caramba de pilates, Diego. Só que de vez em quando também amo terapia. Puxa, sou fiel à minha psicóloga lá e cuido também da minha saúde financeira, né? Do meu sono. Puxa, para mim sono é tudo, né? Para o meu bem-estar. Então, a gente possibilitar isso numa ferramenta, sabe? Que você entrega para o colaborador, empodera ele, que ele cria a jornada de maneira cada vez mais individualizada, que faça sentido para ele. Isso acho que faz toda a diferença. De sensibilização para ele poder... É isso. E aí quando você promove isso para dentro da casa e promove o mesmo benefício para as famílias, que é o que a gente permite hoje como ferramenta também, é fantástico, né? Porque daí às vezes ele, colaborador, não está ainda motivado, sabe? Para aderir, para começar. Mas aí a esposa fala, o filho fala, né? E aí um toca no outro, um motiva o outro, e isso vira um resultado de alto impacto, né, para as organizações. Muito. E até é interessante você trazer isso, porque eu já vi acontecer entre colegas do mesmo setor. Ah, vamos, você vai? Onde você vai? Vamos junto. Sim. E daí acaba virando até uma comunidade, né? Comunidade, E não à toa esportes se tornaram comunidades. A gente teve momentos de Zumba ficando muito famoso, lembra? Lembro. Depois se tornou mais recente, aí tivemos o beach tênis agora, que a cada esquina a gente vê um beach tênis aí. Agora o beach tênis já está saindo do mapa das tendências. Saindo do mapa das tendências. A gente vê nas grandes capitais agora o pádel, né, que é uma extensão melhorada ali do tênis e do beach, uma junção, só que numa quadra também lisa. E aí você tem outras coisas na cena, por exemplo, o Hyrox, que depois do CrossFit ter formado comunidades, o Hyrox, o que é o Hyrox? Gente, esse eu não conheço. Não viu falar? Desculpa, gente, mas esse eu não conheço. E trazendo só o pessoal aí, talvez muitos já ouviram, mas o Hyrox eu falo que é uma melhoria do CrossFit. O que é? É o CrossFit juntado com assessoria de corrida. Juntou as duas coisas numa só. E a galera tá apaixonada por isso. Se você pegar São Paulo, Rio de Janeiro, BH, essas capitais, está trazendo isso para interiores agora, né? Então, eu falo que os esportes foi formando suas comunidades, né?
É sempre. Tão natural, ainda mais esses coletivos, né? O tudo ser mais. humano vive em comunidade. Vive em comunidade. Necessidade de pertencer, né? Muito. É intrínseco do ser humano. Exato. Desde sempre. Desde que o mundo é mundo. Muito bom. Agora, quais tendências em benefícios e bem-estar realmente ajudam a tomar as melhores decisões? Não vale puxar sardinha pro seu Não lado. vale puxar sardinha pro meu lado, lógico. Prometo não puxar. Não, eu acho que as principais tendências hoje, eu acho que realmente são situações hoje que democratizam, que flexibilizam, sabe? Eu uso demais essa palavra da flexibilidade. Eu acho que isso encaixa muito com as tendências de benefício. Eu não vejo mais o mercado nos próximos 2, 3, 5 anos se tornarem perenes as cestas de benefícios das empresas se não forem com benefícios flexíveis, né? Cada vez mais a flexibilidade ela vai ser implementada para engajar pessoas, para atender essas gerações Z, essas gerações mais jovens que chegam com outros desejos e outras necessidades também em relação a outras faixas etárias. Então acho que a flexibilidade ela veio para ficar, sabe, de verdade. Acho que as organizações que se prepararem e que se anteciparem mais nessas iniciativas, eu falo que elas vão beber água limpa, né? Elas vão se diferenciar no mercado, elas vão se tornar mais competitivas, elas vão melhorar suas reputações, né? Então, não sei se eu respondi, mas... Não, respondeu. Agora eu tenho uma pergunta inversa. O que hoje está super valorizado dentro desse contexto que a gente está discutindo aqui, de bem-estar, felicidade no trabalho, saúde mental, né? Mas que deveria perder espaço, ou seja, está valorizado demais, né? E o outro você já respondeu, que é aquele que merece mais atenção e hoje tem pouca atenção. Super valorizado, vamos lá. Talvez eu vou causar uma polêmica aqui. Vamos lá, a gente gosta. Mas eu acho que, assim, depoimentos quebram paradigmas hoje dentro das organizações que eu vou percebendo conforme o impacto, o engajamento e o resultado vai acontecendo. Por exemplo, plano de saúde, né? Plano de saúde é extremamente valorizado nas organizações. Valorizado. Porque é convencionado, porque é necessário. A gente imagina hoje, talvez, não ter um plano de saúde? Nós não imaginamos, trabalhando numa empresa hoje. Se tornou um item lá na pirâmide de Maslow, né, que a gente falou agora há pouco. Né, um item realmente na base. Que os planos de saúde também modificaram bastante, né? Sim. Estão se reinventando. Aí. E aí quando você vai trazendo essa tendência de flexibilidade, de novas iniciativas, de faixas etárias mais jovens. Prevenção. Falando aí, colocando, né, nas ouvidorias das empresas depoimentos importantes que são mais importantes, ferramentas assim, do que plano de saúde, nos faz pensar bastante, sabe? Então eu vejo que assim, eu não sou aquela pessoa radical, longe disso, não quero causar essa polêmica aqui, de ser a pessoa falando qualquer coisa que seja de um plano de saúde. Mas enquanto as organizações estiverem valorizando muito aqueles itens que são mais mandatórios. Mais tradicionais. Exato, e menos aquilo que está entregando de maneira mais preventiva, né, para as pessoas, saúde, né, que ela precisa, né? Por exemplo, acesso a academias que talvez por conta ela não conseguiria, por exemplo, né? E aí uma ferramenta permite isso para ela, que depois de novo do recorte da pandemia isso mudou muito, né? O valor percebido sobre isso, né? A gente vê o quanto que as pessoas hoje estão preocupadas, né? Existe muito uma questão de saúde e também estética aqui, né? Quando a gente fala de cuidar de corpo e tudo mais, mas isso intensificou demais, né? E aí um dado, só para complementar, não menos importante, Milena, a gente tem um Brasil hoje que 2025 fechou um recorte médio de mais ou menos 8%, quase 9% da população brasileira que faz atividade física hoje. Isso é muito pouco. É muito pouco. Claro, pegando, por exemplo, um pedaço de mais idosos e crianças, a gente tem 100 e poucos milhões de habitantes, de fato, né, mais aptos, mais ativos para fazer atividade. Então pensa que 9% disso é pouco de um país extremamente populoso. A Suécia, ela é no mundo hoje o país mais ativo fisicamente, que hoje tem 25% em média da população sueca. E o impacto que ferramentas que a gente está conversando aqui, tudo de bem-estar, a gente ocasiona nas empresas hoje que engajam, aquelas que estão bem engajadas, que fazem as coisas acontecer, e o resultado acontece na ponta como ela tem de expectativa ou até mais, a gente está entregando em média hoje 60% de usabilidade, de engajamento. De pessoa aderindo. Então, isso é muito impactante. Eu falo que impactante, é um impacto muito legal, sabe? De
caminhar com essa tendência que eu falo que veio para ficar, né? Que Sim. Agora, eu tenho uma pergunta, e daí eu vou voltar um pouquinho, né, quando a gente estava falando das gerações. Você, na sua opinião, quando a gente olha para as novas gerações, você acha que eles preferem um programa voltado a bem-estar e atividade física a um programa de saúde? Você acha que se ele tiver que escolher, essa geração tende a escolher o de eu bem-estar escolhi dizer para e... você que sim. É? Hoje, pelo que a gente percebe, realmente em pesquisa de clima, em ações das mais variadas, em depoimentos do usuário na Sim, ponta, né? sim, é isso. É isso. É, As ações de bem-estar É porque o convênio estão médico você vai quando agradando você mais. precisa, né? É Você só isso. vai quando você precisa, na maioria das vezes, porque ele não é preventivo. Agora, não é que ele não é preventivo, a maioria das pessoas não fazem uso Não preventivo do fazem plano de uso saúde, preventivo. isso. É isso. Vamos corrigir. Agora tem uma questão, né? Interessante. Eu já vi muitas academias, mas muitas academias, subir o valor quando tem o convênio com a plataforma. E daí não tem vantagem nenhuma para o usuário, porque você indo lá pagando a academia Sim, ou tendo o aplicativo é a mesma coisa. Então tem muitas academias que dão uma de espertinho aí também, né? Como que vocês concordo. fazem esse controle, essa auditoria? Perfeito. Tem toda uma questão também de percepção média hoje de desconto, que é importante o colaborador ter do plano que ele acessa ali pela empresa versus o preço de balcão, pessoa física. Isso é uma verdade. Tem academias que, por conta do movimento, do pico, principalmente dos movimentos de pico, Sim, tá tendo fila em aparelhos hoje e tem. você percebe ela equalizar o balcão, se É, for é. ver ali, com planos promocionais que É, tá até mais barato. isso. Isso. Então, olha, para ficar nessa faixa aqui, você só pode vir entre 11 horas da manhã e 1 hora da tarde. É isso. A gente cuida muito na auditoria, e aí de fato tem um time, né, de partners, né, que cuida muito disso, posicionando sempre o valor percebido que o negócio tem para ele, dono de uma academia bairrista ou dono de uma rede de várias unidades aí espalhadas pelo Brasil, né, como marcas que a gente Uhum, conhece de algumas uhum, aí. Então pensa que a gente sempre promove para ele o quê? Essa angariação, né, de pessoas, né? uhum. Eu falo que esse abraço para ele de também outras situações de maneira estratégica que ele pode, com o El Hub hoje, realmente ter mais usuários fidelizados, né? Através hoje realmente desse crescimento para a própria rede, exponencializar o próprio crescimento dele como negócio, como reputação, né? Então ele passa a ter uma ferramenta que apoia ele diretamente no teu plano também que ele tem de crescimento, de expansão. Então são vários exemplos hoje que a gente tem no mercado, né? Que, olha eu com o recorte da pandemia de novo, que até depois da pandemia muito intensificou, muito evidenciou, de redes que tinha, por exemplo, uma unidade se tornar rede de 6 unidades dentro da mesma cidade, né? De redes até de marcas hoje representativas de cento e tantas unidades, de pandemia para cá se tornar rede de 300 e tantas unidades, né? Em fração de, eu estou falando de 2, 3 Não, anos, sem né? dúvida vocês potencializaram o negócio Então dele. é muito Uhum, esse abraço de uhum. maneira, eu falo, muito parceiro mesmo, sabe? Para ele compreender o quanto que, ok, eu sou flexível e permito o usuário não ir só na sua, assim, e sim no outro da Uhum, esquina, no uhum, teu uhum, uhum. concorrente. Onde ele quiser. Mas a possibilidade que você tem perante as empresas que estão trazendo ali, né, essa ferramenta para dentro das empresas, porque tem se tornado uma tendência, um desejo cada vez mais do teu público, e essa chance de você angariar outras pessoas e outras famílias, que talvez pelo balcão você não teria, né? Então é muito esse acordo, sabe? Comercial que a gente tenta estabelecer com eles para que Você tem algum estudo de quantas famílias ou de quantas pessoas começaram a praticar exercícios físicos depois da implementação desse tipo de plataforma no país? temos um dado muito legal, assim, essa tua pergunta é maravilhosa, assim, eu gosto muito de um dado que a gente fala que dos 5 milhões, Milena, de assinantes que a gente tem recorrente, né, todo dia ali na plataforma, a gente está falando de 65% em média, pessoas que não faziam nada, que eram sedentárias, que não tinham uma prática de bem-estar e que a plataforma foi o É o gatilho gatilho. para que ele começasse a se movimentar. Então eu falo, isso é lindo, sabe? Isso me brilha os É olhos para falar, transformação, é né? transformação. É Transformação de transformação. hábito, de comportamento, É. de... Muito, muito E por legal. falar em transformação, Diego, eu trago aqui uma informação
Em uma entrevista ao programa Isto é Dinheiro, o CEO da Wellhub para o Brasil, né? Sim. Ele relata que empresas têm trocado a cultura do happy hour pela academia, né? E treinos coletivos. Olha que interessante, a gente falou de comunidade há pouco, né? Se a cultura é moldada mais pelos hábitos que a empresa estimula do que pelos discursos que ela faz, que tipo de comportamento organizacional essas experiências estão reforçando? Eu acho que essas experiências só reforçam o crescimento realmente que o tema saúde, o tema fitness, cada vez mais as pessoas e novas gerações, né, da sociedade, a gente percebe cada vez mais se preocupando realmente, né, com esse tema. Eu vou fazer uma analogia para você de novo, eu e minhas analogias, né, mas pensa, por exemplo, fica à vontade. estava vendo esses dias uma reportagem da Coca-Cola. E aí a Coca-Cola coloca lá que a intensificação da comunicação interna agora dela, de 2025 para cá, o marketing dela foi voltado para Coca Zero. Por quê? Porque você percebeu um índice tão grande de consumo de Coca Zero, não tão vista em nenhum momento na vida da Coca-Cola, como 2025 para cá. Ou seja, as pessoas estão olhando mais para a sua saúde. Para a sua saúde, né? Para o cuidado. E aí sim, né? Respeito, a gente respeita aqui diferentes, assim, desejos e motivos aí de vida, mas tem aqueles que se preocupam de maneira mais estética, tem aqueles que se preocupam realmente por conta da saúde, né? Fato é, né? Independente do lado A ou do lado B. Elas consomem, pronto. É isso. E aí isso muda na cadeia de consumo, o exemplo Coca-Cola, isso muda dentro das empresas numa ferramenta implementada que promova saúde e bem-estar. Aí é uma cadeia, né? É uma cadeia. Se eu estou fazendo uma academia constante, eu estou tendo exercícios, eu vou cuidar da minha... Automaticamente eu vou beber mais água, eu vou cuidar mais da minha alimentação, eu vou cuidar mais do meu cabelo, eu vou me sentir melhor, mas de forma integrada. E ao mesmo tempo aquilo, e aí eu me conecto comigo mesmo, com o meu autodesenvolvimento, eu percebo que eu me torno uma pessoa mais produtiva por me cuidar mais, eu percebo que eu me torno uma pessoa mais acolhedora dentro da minha casa, com a minha família, com meus filhos. Mas é porque você aumenta a sua autoestima, né? Você aumenta a sua autoestima, você está se cuidando ali, ou seja, eu falo que é um efeito cascata, né? Efeito cascata, que seja no bem de consumo, que seja no mercado fitness, no mercado bem-estar, né? Tá aí, né? Acho que veio para ficar. E a gente melhora as nossas relações também, né? E isso impacta também no ambiente de trabalho. Quando a gente está bem com a gente mesmo, né? Consigo, a gente tem uma relação melhor com o outro, né? E trabalha melhor em equipe, é mais colaborativo. Exato. E esse dado que você traz, Milena, ontem eu estava num evento em Campinas mesmo aqui, almoçando com alguns empresários, e aí o tema era saúde mental, o tema era NR1, a gente trouxe um head clínico, né? Que a gente tem dentro de um produto nosso lá para falar do tema e para trocar uma roda de conversa com a empresa, com cases, né? Isso foi super legal. Um ambiente super leve, com almoço lá. E aí entramos no assunto ali que ele trouxe um ponto, assim, fantástico. Ele falou, no último ano de 2025, a maior procura nas terapias por motivo, problema que as pessoas traziam, sabe qual é? Relacionamento, né? Os principais problemas hoje que as pessoas têm trazido na pesquisa, dentre vários e tantos problemas, era a relação. A parte de relacionamento social. E explica muito do quanto que hoje o esporte tem se formado comunidades, do quanto a necessidade hoje dentro de casa, que as pessoas estão sentindo falta e trazem isso em momentos de terapia, né, para se cuidar, para se entender, para se autodesenvolver, também por conta do relacionamento ali, né, pessoal, social, né, e isso foi muito, assim, impactante ali na hora que você fala, não, talvez outras situações mais corriqueiras apareceriam como primeiro lugar, não, né, as pesquisas de mercado hoje mostram que o que mais está sendo cogitado como procura de problema é relacionamento. Né? E aí, lógico, desce várias outras situações. Então, isso foi um ponto, acho que legal. Muito bom, muito bom. Se você estivesse hoje numa reunião de diretoria discutindo riscos e prioridades, qual alerta faria sobre bem-estar e gestão de pessoas que ainda está sendo ignorado? Olha, eu provocaria muito hoje, de fato, o quanto que o retorno sobre o investimento, né, de uma iniciativa de bem-estar tem que ser dito, tem que ser falado em qualquer conversa, seja de corredor, de reuniões de alta liderança, né, para que se construa dentro das empresas
projetos muito embasados, sabe? Uhum. Acho que isso que eu usaria, sabe? Falar mais de maneira enriquecedora, de maneira mais embasada, com dados, o quanto que hoje, né, se retorna para uma organização um projeto bem realizado de Ô, bem-estar, sabe? Diego, a gente ouve muita gente de RH aqui, né? Não só aqui no nosso estúdio, mas também quando a gente vai nos eventos de RH. E a gente ainda percebe uma dor muito latente, que é o RH ainda ser muito operacional e não conseguir ainda Sim. se movimentar para um RH mais estratégico, que está mais junto do negócio, que está mais munido de dados e que consegue sentar junto com o C-Level, por exemplo, e discutir indicadores e discutir tomadas de decisões importantes, né? Então, a minha pergunta para você é, para esse RH que ainda não está nesse nível de maturidade profissional, seja ele ou seja a maturidade organizacional, Ok. o que poderia ser feito? Que conselho que você dá? Como que ele poderia escalar isso, né, e ajudar a empresa a implementar programas de bem-estar, seja o Well Hub ou qualquer outro programa, sem conseguir ter essa conversa mais madura, mais profissional, mais estratégica com as organizações? Perfeito. Acho que para esses RHs, assim, eu aconselharia, né, muito procurar na organização quais principais embaixadores, os famosos mobilizers aí que a gente está falando muito agora, né, sobre esse termo. Encontre na tua organização pessoas hoje que, de certa forma, também têm a sua autonomia e a capacitação e, ao mesmo tempo, vai junto com você formar um elo multidisciplinar e estratégico para te apoiar, sabe? Para ser um braço seu, para vender um projeto desse bem vendido, né? E isso eu percebo demais nas agendas que a gente faz no dia a dia, mesas de reunião de equipes cada vez mais multidisciplinar de um projeto corporativo. Então a gente traz saúde, a gente traz RH, a gente traz normalmente compras ali que é importante ele olhar para a pasta também de recursos humanos também com a cabeça mais especialista hoje dentro de benefícios, de tendências, de flexibilidade e tudo mais, que a gente falou aqui hoje, né? Trazer muitas das vezes equipe de comunicação interna para provocar, né, para pensar junto, sensibilizar, entender como que a equipe de comunicação e a cultura permite, quais são os canais e como que eles falam bem com aquela população da empresa. Porque daí o RH ele vai formando aliados, né, que os dados chegam por conta dos aliados, os dados vão chegar das dores principais, e aí um fornecedor que possa ter também essa expertise para poder ajudar a abastecer, né, essa construção a quatro mãos, eu acho que aí é uma construção de muito sucesso, sabe? Acho que talvez seria um conselho caminho, legal, não, né, para o RH interessante, gostei. aí Acho que que seja mais sim. conservador, né? Sim. Porque vai ter aquele RH mais estratégico, né? Que de fato ele lidera do início ao fim um projeto, né? E que tem abertura para ir lá, defender, trazer dados, mostrar, né, o caminho. Um funcionário mais saudável, seja emocionalmente, fisicamente, ele produz mais, ele traz mais resultado, está mais feliz, ele é mais cooperativo, mais inovativo. Enfim, a gente poderia listar muitas coisas aqui. Agora, na sua opinião, qual é o maior ofensor, detrator, sabe? Aquele que é o mais difícil de convencer. Você acha que é a liderança ou é o próprio RH, muitas vezes? Olha, aqui acho que não tem uma resposta assim, sabe? Acho que é um conjunto de fatores. Tem sim lideranças e culturas muito mais engessadas e pouco realmente defensoras do tema, e aí é um esbarramento, um bloco assim, bem significativo. E por mais que o RH tenha vontade, tenha dedicação e corra atrás de bons argumentos, ele até seja um RH estratégico, sim, mas ele não tem apoio algum. Da liderança acontece bastante, sabe, Breno? Acontece. Mas se eu fosse colocar numa curva, eu acho que é um 70-30 de empresas ainda que a liderança, o 70 é mais a liderança, precisando realmente embasar e realmente ajudar o C-Level. Precisa ser convencido, né? Ajudar hoje o decisor a convencer.
e os 30 a própria cultura, a organização. Né? Então 70 ali, acho que mais a liderança, né? Realmente construindo melhor. E os 30 ali, um Porque pouco de assim, né, cultura. Diego, tudo que é novo gera uma certa resistência no começo. Mas a gente não está falando de algo que é muito novo. Né? Sim. Já tem algum tempo, você citou a pandemia como o principal acelerador, né? Foi. Então, não é algo tão novo assim. A gente já tem 5 anos de pandemia. Se a gente pensar na pandemia, 5 anos, né? Muito bom. Então, agora, para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para nossa audiência. Daí, se você quiser olhar para a câmera, fica à vontade. Gente, primeiro de tudo, super agradecer, né, o espaço, Milena. Espero ter, de alguma forma, contribuído aí com o assunto. E deixar um recado, acho que o mais importante, tratar um tema tão oportuno, né, tão inerente desse, o bem-estar, realmente como estratégia, né, para a organização. Olhar com carinho, olhar de maneira com bastante acolhimento, né, e pensar que de toda organização, que é formada por pessoas, né, essa construção realmente aconteça de maneira muito genuína, né? Acho que a partir do momento que a gente tiver as culturas, as organizações, né, entendendo o quanto que as pessoas são importantes para o teu próprio crescimento, para a tua produtividade, para a lucratividade, né, que ela tanto almeja, eu acho que aí a gente vai ter projetos cada vez mais embasados e o tratamento disso que eu trouxe agora há pouco, né? O bem-estar como estratégia e não como despesa fixa, como custo, e sim como investimento. É isso, eu já não sei nem como encerrar isso aqui. Diego, deixa os seus contatos, por favor. Claro, eu fico mais assíduo aí realmente no LinkedIn, né? Então, se me procurarem lá, Diego Cabrini, vão me encontrar fácil aí. Então, Diego, agradeço a forma como você trouxe bem-estar, né, para esse debate. Acho que está mais do que claro, né, a necessidade de colocar bem-estar na pauta estratégica das organizações, né? E daí a gente está falando de como consequência, lógico que não de forma isolada, mas o crescimento sustentável, né? Então, e o cuidado com as pessoas, né? E o cuidado integral com as pessoas. Então, te agradeço muito por este bate-papo. Eu te Te agradeço. desejo muito sucesso lá na Well Hub. Obrigado para todos nós, Brena. Parabéns aí novamente Obrigada. pela estrutura, por tudo que vocês oferecem, pelo compartilhar conhecimento, né? Essa consistência, né, de compartilhar sempre aí, tudo muito bonito aí. Parabéns por toda a jornada de vocês aí. E lembrando que a Intralisa pode ser um excelente canal para as campanhas de sensibilização aí de programas de bem-estar. Então, para você que está nos assistindo, ative o sininho do YouTube, maratone o Intralizando e até mais.